Maravilha, bora entender como que funcionam os algoritmos de proximidade, né, de agrupamento, ou clusterização, né? Clusterização, criar clusters, grupos, agrupamentos ou análise de proximidade, né? Ele pega pelos que estão mais próximos entre si, né? Montei também com o dataset da Flor de Íris. Eu montei com o mesmo, para se ficar variando muito, eu tenho que explicar o dataset. Então, estou usando um dataset já conhecido. Foi só por conta disso. Eu estava fazendo com datasets diferentes, aí depois achei melhor fazer com o mesmo para a gente ganhar o tempo da explicação do dataset, né? Bora então falar sobre a técnica da clusterização, né? Do agrupamento ou da proximidade, da análise de proximidade. Essa técnica, ela entra agora não mais no conjunto de algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado. Ela é não supervisionado. Então, nós temos agora uma diferença bem grande. Um algoritmo supervisionado, eu tenho a possibilidade de comparar as minhas respostas verdadeiras com a minha predição. Então, é uma análise que, para que eu possa treinar o meu algoritmo, eu preciso passar as respostas verdadeiras para ele. Então, ele precisa ter uma amostragem com as respostas verdadeiras. Quando eu não tenho uma amostragem, né, com respostas verdadeiras, eu quero analisar para ver se tem possibilidade de perceber agrupamentos, né? Eu caio, então, no algoritmo não supervisionado de clusterização. E eu estou utilizando o K-médias, não é o KNN, não é o K vizinhos mais próximos, é o K-médias. É a média das distâncias euclidianas de pontos que a gente determina. Então, ele funciona da seguinte maneira, né? Falando lá que a gente vai usar o dataset da Flor de Íris, ele funciona assim. Nossos dados, imaginando que eles estão num gráfico de dispersão, né? Esse primeiro desenho daqui, ó, ele está aqui num gráfico de dispersão. Eu crio aleatoriamente, literalmente aleatoriamente, eu marco alguns pontos, jogo alguns pontos. Quando eu jogo alguns pontos, o que acontece? Eu consigo fazer uma determinação, por exemplo, aqui, ó, eu joguei um ponto. Perto desse ponto, quem que está mais próximo desse ponto? Eu calculo a distância entre esses pontos. Então, eu estou calculando a distância entre todos os pontos. Então, esses 3 pontos, as bolinhas que foram colocadas, eu estou calculando a distância de todas as ocorrências. Essa distância daqui usa uma parte matemática um pouco mais pesada, mas ele faz sozinho já, né? Ele faz o cálculo, rebate de várias dimensões em uma só, ele joga num plano para poder fazer o cálculo de distâncias em 2D, ao invés de ser 3, 4, 5, 10 Ds, né? Então ele vai diminuindo para um eixo XY, né? Para comparar. E ele vai calculando. Depois que ele calcula a distância de todos os elementos com cada uma desse daqui, ele verifica esse elemento está mais próximo dessa bolinha ou dessa bolinha. Esse daqui está mais próximo da vermelha. Ele criou um grupo. Esse elemento está mais próximo da bolinha vermelha, verde ou azul? Da azul. E aí, esses daqui estão mais próximos da bolinha verde. E aí, ele separou. Esses pontos são aleatórios. Após isso daí, ocorre um segundo passo. O segundo passo é a gente ajustar esses pontos que a gente está utilizando. A gente jogou de forma aleatória, ele encontrou proximidades estranhas aí, mas não é a final. Quando a gente faz isso, agora a gente recalcula. Então, a gente vai recalcular agora esse daqui e ajustar ele para ficar mais próximo do grupo que ele pertence. Então, nós teremos esse cara vindo para cá,
porque ele vai ficar na centroide do grupo, e aí ele vai literalmente imaginar que se eu tenho vários elementos, ele vai descobrir qual que é o ponto central entre esses elementos. Nesse caso, a nossa bolinha estava aqui, e como eu só tenho um elemento, ela vai vir exatamente para cima desse elemento. Esse elemento se torna, né, a bolinha fica sobre ele e se torna o ponto central do grupo vermelho. Já a bolinha verde, ele vai achar que o centro é mais ou menos para cá, né? Ele vai vir para cá, mais ou menos. Então, aqui, ó, a representação. Estava aqui, ele vai vir mais ou menos para cá, ó. Vai baixar. Vai ficar aqui, né? Aqui é o centro de todas as distâncias desses elementos. O ponto médio de distância desses elementos não é aqui, é aqui. A mesma coisa acontece desse lado. Ó. O ponto médio das distâncias não é aqui, é um pouquinho para cá. Então, ele calculou as distâncias e reposicionou os nossos pontos avaliativos. A partir desse momento, a gente reexecuta o nosso algoritmo de proximidade com a nova posição dos pontos. Então, reexecutando, agora esses pontos daqui que estavam mais próximos do verde passaram para o vermelho ficou mais próximo a eles. E aí, esse ponto daqui, ele perdeu esses e esses daqui continuaram. Esse último quase veio para cá, mas não veio, né? Poderia esses dois terem vindo para cá e esses daqui continuaram. Mas você vê que teve uma modificação aqui. Essa modificação é literalmente uma próxima execução. Se eu quiser executar mais uma vez, eu posso. E ele novamente calcula a centroide desse ponto, calcula a centroide desse ponto com seus dados. A centroide desses pontos aqui já não vão mexer novamente. Então, esse aqui vai continuar no mesmo lugar, mas esse aqui vai mexer. Se você fizer isso, provavelmente esses pontos devem modificar. Se você for executando esse algoritmo várias e várias e várias e várias vezes, vai chegar a um ponto que ele não consegue mexer mais. Quando ele não consegue mexer mais, quer dizer que você chegou no ideal do posicionamento dele. Então, o K, médias, é médias de distâncias. E K é o número de execuções que a gente tem dessa técnica de cálculo de proximidade com o centroide, né? Então, eu crio centroides aleatórios, como eu não sei os meus dados, eu criei aleatório, joguei 3 pontos, e aí ele calculou quais pontos, né, quais dados estão mais próximos desses pontos. Depois a gente faz com que esse ponto se mova de posição, colocando ele no centro dessa distribuição daqui, ou seja, a centroide do grupo. E aí depois você reexecuta novamente esse processo de agrupamento para ver se os dados continuam agrupados da mesma forma ou se ocorrem novos agrupamentos. Se ocorrem novos agrupamentos, ele está ajustando e descobrindo os grupos que estão realmente mais próximos. Se você for observar, você vai perceber que realmente esses caras daqui, eles estão muito próximos. Talvez esse ponto, se a gente tivesse jogado ele aqui para cima, ele criaria esse grupo. Se a gente tivesse jogado aqui, ele criaria esse grupo. Mas do jeito que fez, ele criou, na verdade, esse. Ele achou que isso daqui era um grupo e que isso daqui era outro grupo. Incrível que ele conseguiu jogar esses 2 pontos para esse mais próximo desse daqui, né? E aí a gente tem essa característica do agrupamento. Ele não é uma exatidão. Cada vez que a gente executa, a gente pode ter respostas diferentes, porque esses pontos são em posições aleatórias. Como são em posições aleatórias, nós lidamos com aleatoriedade, logo nós temos a possibilidade de ter esses caras aqui em pontos distintos, gerando respostas distintas, né? Então, essa é a jogada. Vamos testar isso daqui, né? Vamos ver como que funciona na prática. Vamos carregar as bibliotecas aqui, estou carregando o Pandas, o Matplotlib, e agora do Seaborn, falando do Seaborn, estava pensando na próxima que a gente vai usar gráficos. Do sklearn, eu estou importando os clusters, o K-médias, o K-means. Então, estou fazendo a importação de um modelo não supervisionado,
ou seja, um modelo que não preciso passar para ele as respostas, ele vai identificar sozinho, ele vai aprender sozinho quais são as saídas. Fiz aqui a carga dos dados da flor de íris. Então, peguei lá os dados da flor de íris e mandei rodar. Cortana e o Plot9. Não sei nem se vou usar o Plot9 aqui, mas vamos rodar para ver. Carreguei, esse cara tem a espécie. O que eu preciso é pegar tudo que é a minha... Eu poderia colocar um drop espécies, né? Não sei por que eu fiz isso, mas tudo bem. Eu poderia pegar tudo menos a espécie, ou dropar espécies e atribuir para cá, fazer um drop. Então, o nosso data frame original, ele tem a espécie. O nosso data frame que vamos trabalhar, ele não tem a espécie. Então, rodando esse cara, olha só, nós tiramos qual que é a resposta. Não tem mais resposta. Não tem. Então, agora eu só tenho os dados, mas eu não sei a que classe ele pertence. Aí nós temos uma técnica para calcular a quantidade de K, né, a quantidade de clusters que a gente quer criar, que é exatamente a quantidade de pontinhos que nós teremos aqui, ó. Essas quantidades de pontinhos são os nossos Ks. Como que a gente calcula isso? Existem várias técnicas, né? Sempre tem mais de uma. Uma das técnicas é o método de Elbow. O método de Elbow, que é o método do cotovelo, ele vai calcular para a gente qual que é o momento aonde eu começo a ter, eu tenho apenas um grupo, depois 2 grupos, 3 grupos, quando que paro de ter diferenciação, quando que os meus dados ficam muito ruins. Então, uma coisa óbvia para a gente tem 150 dados, com certeza eu não passarei de 150 grupos. Eu não consigo ter 151 grupos com apenas 150 dados. 150 linhas não geram 151 grupos. É impossível. Eu não consigo gerar 0 grupos. Eu tenho pelo menos um grupo, que é tudo. É essa a técnica. Ou eu tenho 1, ou eu tenho quantidade de linhas menos 1. No máximo, a quantidade de linhas de grupo. De 1 a quantidade de linhas. É o máximo e o mínimo, o mínimo 1 e o máximo é a quantidade de linhas. É isso daí, não pode passar. Porém, quando a gente executa, a gente faz alguns testes. A literatura fala normalmente, e fica normalmente entre 3 e 10. Né? Eu estou executando aqui com 1 até 10. Lembre-se, o range ele vai fazer incluso o primeiro, excluso o último. Então, o range de 1 a 11 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é menor que o 11. Então, estou criando aqui um erro, né, que é para armazenar os erros do cálculo do caminhos, e eu estou fazendo a instanciação e estou treinando com o meu data frame. Aqui eu estou rodando o modelo caminhos. Estou rodando mesmo. Então, eu rodei o caminhos com cluster igual a 1, um cluster igual a 2, clusters igual a 3, 4, 5. Estou criando meu modelo e passando o hiperparâmetro N cluster, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10. Estou mandando treinar com o meu data frame todo. Não tem divisão de treino e teste. Estou mandando treinar com tudo. E aí, eu mandei ele treinar, né, com o meu data frame, mandei treinar com o meu data frame de novo. Opa. Acho que não precisa, vamos ver. E aí depois, na minha lista de erros, o que eu estou fazendo? Eu estou adicionando esse valor daqui, que é o valor dos erros que são as distâncias, né? Quantidade de erros de distância que ele tem. Feito isso daí, eu estou plotando um gráfico que vai de 1 até 10 com os meus erros. Executando esse cara, olha só. Nós temos aqui, para um cluster, ele tem quase todos os dados. Depois, com 2,
Com 3, ele já começa a quase entrar numa linha. Você percebe que com 3, aqui é o 3, né? Bem no meio, ó. Ele já está quase uma linha. Então, entre 3 e 4 seria o ideal. É literalmente na ponta do cotovelo, né? É por isso que se chama método de elbow. Elbow em inglês, cotovelo. Você imaginando, né? Olha lá, vou levantar. Aqui. Você vai pegar aqui quando a curva estiver aqui no cotovelo. Então, quando a curva estiver aqui no cotovelo, é o ponto ideal. Então, ele ficaria aqui nesse momento. Então, aqui é o maior cotovelo, entre 2 e 3 grupos. Então, achei aqui o valor. Eu acho que é 3. Então, acredito eu que deva de ser 3. Então, aqui estava com uma linha a mais o caminho. Não precisava estar fit em cima e fit embaixo. Ou é um ou é outro, né? Agora, a gente vai calcular as respostas do Camédias, né? Camédias com cluster igual a 3. Estou fazendo um fit predict. Então, o fit predict do meu data frame, olha lá. Aqui é somente um fit, eu estou treinando ele para descobrir qual que é o melhor ajuste de clusters. Depois, eu vou fazer uma predição para ele me dizer qual que é a resposta. Estou executando. Para a gente ver, né? Deixa eu executar isso daqui e plotar aqui para a gente ver, imprimir para a gente ver. Ele gerou as respostas para a gente, ó. 1, 0, 2, 0 e foi. E aí, olha só que legal. Agora, eu vou criar uma coluna chamada cluster, só para a gente ver. Então, cluster atribuindo esses valores. Estou colocando aqui para a gente ver que agora temos uma resposta, né? Então, eu estou falando que para esses dados, a resposta é 1. Para esses dados, a resposta é 0. Para esses dados, a resposta é 2, e assim por diante. E como que eu posso comparar isso daí, né? Bem, nós temos que ver que ele criou algumas classes. Para mim, na verdade, não me importa o valor. Então, para mim, não importa se um é setosa, se é virgínica ou versicolor, não importa o valor. Importa que aqui são as classes distintas que ele encontrou. Ele encontrou agrupamentos disso daqui, né? Para que a gente possa ver, né, melhor isso daqui, deixa eu só colocar dar um ponto sample 5. Vamos ver se fica bom. Não mostrou. Mostrou. Vou deixar 7 porque aí ele mostra classe 1, classe 2, classe 0, e aqui é uma amostra, né? Um exemplo. Sample, exemplo. Estou querendo pegar 7 exemplos aleatórios só para a gente ver os valores, né? Agora vamos analisar e comparar essas respostas, né? Então a gente vai fazer agora o nosso original. Eu vou criar a coluna cluster nele também. E aí agora eu estou codificando, né? Para a gente ver aqui, setosa, virgínica e versicolor, estou filtrando, codificando, filtrando, né? Criei e vamos ver aqui. Mandei ele mostrar as 10 valores, os 10 primeiros valores com cetosa. Olha lá, cetosa, 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 cetosa. 10 valores com versicolor. Opa, conseguimos perceber que ele entendeu que cetosa é 1 e versicolor é 2. Mas se você olhar aqui, tem um 0. 0 não é versicolor. Ele bateu errado. Mas a gente vê aqui, ó, virgínica, 0. Tem um monte de 0 para virgínica. Só que tem alguns virgínicas que sai 2. Olha lá, virgínica igual a 2. Isso quer dizer que ele entendeu como sendo 0 virgínica, 1 setosa e 2 versicolor. É isso daí que ele criou como padrão, né? Então ele criou isso daí como padrão. Se a gente der uma olhada nas espécies, né, que são os agrupamentos das espécies, que é o valor virgínica, versicolor, setosa, nós temos 50 para cada um. Se eu olhar aqui nos clusters, você consegue ver que ele teve um erro, né? Ele teve 12 de erro, ele não acertou muito. Então, para a classe 2, ele está errando bastante. Então, a classe 2, que ele entende como sendo versicolor, ele está tendo bastante erro.
assim como ele está tendo bastante erro para a classe virgínica. Setosa, ele acertou 100% das vezes. Se a gente quiser plotar um gráfico, e aí eu peguei só as duas características, que são a pétala, as duas características da pétala, o comprimento e a largura, e eu estou mandando colorir o nosso cluster para a gente ver. Olha aqui, que legal. A gente consegue ver que realmente ele se confunde aqui, ó. Aqui é o ponto de confusão dele, que ele se perde. Então, esses pontos ele se confunde aqui. Em algum momento, ele se perde nesses dois elementos daqui. Você pode ver que o cluster 1, que é cetosa, ele consegue separar perfeitamente. Então, a gente consegue ver a separação do cluster de forma bem clara, né? Que fica desse jeito. Deixa eu só ver se modifica com ponto e vírgula. Plota. Então, o ggplot não funciona igual. E aí, nessa brincadeira daqui, a gente consegue ver o funcionamento dos agrupamentos. Então, um exemplo, né, de agrupamento é quando a gente quer verificar, sem saber as respostas, dado um conjunto de dados, a gente quer verificar a proximidade entre eles. Então, é muito interessante, normalmente, clusterização, agrupamentos é utilizado em sistemas de recomendação. Se a gente montar uma lista dos valores que os clientes estão consumindo, quem consumiu o quê, a gente consegue ver quem são os mais próximos, ou seja, quem tem as mesmas características. Logo, se você descobrir quem tem as mesmas características que eu, ou quem é muito similar, quem está no mesmo grupo, você consegue ver o que ele comprou, que eu não comprei, que você consegue me recomendar. E aí você faz o sistema de recomendação dessa forma, né? É bem bacana a técnica da clusterização, de você conseguir juntar tudo e trazer a proximidade para mostrar que eu estou próximo de alguém, né? De alguma forma, seja por tamanho, comprimento, características de perfil de compra, né? Então é bem bacana essa técnica daqui. Chique. Dúvidas?